A paz do Senhor, meus irmãos, bom dia. Estou de volta. Temos uma meditação hoje para nós darmos início a este dia com a palavra do Senhor, uma palavra para o nosso coração sobre a nossa posição em Cristo. Como é que Deus nos vê? O que o Senhor espera de nós? E o que os outros, o que os homens, as pessoas esperam de nós? Algumas pessoas nos observam e até nos denunciam, porque não veem em nós o que gostariam de ver, e às vezes até com justiça. Temos na palavra de Deus todas as informações e instruções necessárias a uma vida saudável, a uma vida digna dos discípulos de Jesus. Não deixamos de acreditar que também podemos sofrer aqui e ali alguma injustiça, alguma injúria. Mas, se somos tão observados, não é porque somos importantes para Deus? Se o mundo cobra de nós, se as pessoas cobram de você e de mim, não é porque sabem que nós somos discípulos e podemos oferecer mais? Uns questionamentos para a gente responder. E Deus, na sua bondade, nos colocou numa posição muito clara e também nos deu uma capacidade reconhecida. Você é um discípulo, mesmo pequenino. Deus te deu capacidade de julgar aquilo que a palavra de Deus chama de discernimento. Você deve ter. É discípulo, então deve ter discernimento. Somos discípulos de Jesus. Isto é mais do que qualquer outra coisa na terra. Um discípulo de Cristo é mais do que qualquer mestre. Um discípulo de Jesus Cristo, consciente, preparado, pelo menos consciente e desejoso de uma boa formação. Isto é superior a qualquer mestre de qualquer organização do mundo no que diz respeito a princípios religiosos filosóficos. Então, um discípulo de Cristo está acima de todo e qualquer discipulado imaginário dos líderes que já se levantaram neste mundo, sem mencionar nenhum, mas você sabe. O chamado cristianismo, com suas múltiplas divisões. O chamado islamismo, com suas múltiplas divisões. E as religiões orientais, com suas muitas diversificações. Em todos esses aspectos, não tem nada que se equipare ao discipulado de nosso Senhor Jesus Cristo. Um discípulo de Jesus, consciente, bíblico, tendo interesses, tendo a fonte de orientação nas mãos, que é a Bíblia Sagrada. Ele é superior a qualquer discípulo de qualquer outro mestre. Então, falta o quê? A mim? É bom para você perguntar. O que falta a mim para ser este discípulo, para corresponder? Vamos à leitura. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos de 1 a 9. E eu, irmãos, não vos pude falar como a pessoas espirituais, senão como a pessoas carnais, como meninos em Cristo. Com leite eu vos criei, e não com carne, porque ainda não podíeis, e tampouco agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contenda, dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Quem, pois, é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, conforme o que o Senhor deu a cada um?
Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, e nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas e cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, mas vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Bom, esta leitura mostra a superioridade dos discípulos de Jesus em relação a qualquer outro discípulo. Vamos nos ater aos versículos 8 e 9. O que planta e o que rega são um. É um trabalho humano, semear a mensagem do Evangelho, levar a palavra da vida ao coração humano, é um trabalho do homem. Jesus disse, eu vos chamei e vos nomeei para que vades e des fruto. Então, o que rega, o que planta e o que rega são homens. O que planta e o que rega são mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Meu trabalho, plantador. Ótimo, tem um galardão, há uma recompensa para isso. Seu trabalho, regador da lavoura. Há um trabalho a ser desempenhado, realizado, e há um galardão a ser correspondido. E quem trabalha, trabalha por alguma necessidade, alguma razão, algum compromisso. E quem recebe, recebe por algo que fez. Agora, o que é importante aqui é a qualificação do discípulo. Os discípulos trabalhadores, o discípulo que planta e o discípulo que rega, diz, porque somos cooperadores de Deus. Nós somos cooperadores, assim como alguém contratava o serviço de um jornalheiro para trabalhar numa jornada, trabalhar um dia, trabalhar uma semana. Mas, neste mesmo versículo que diz, nós somos cooperadores de Deus, deixa claro que vós sois a lavoura de Deus. Então, como lavoura de Deus, como plantação do Senhor, como árvores que Deus plantou com o seu cuidado, a coisa esperada, a necessidade que se manifesta, que se vê, que se revela, é a frutificação. Não existe ninguém que plante sem objetivo. Toda plantação, todo empenho em plantar alguma planta, alguma lavoura, alguma fruteira, tem um objetivo, tem uma expectação. E a expectação de quem planta flores é colher as flores. A expectação de quem planta fruteiras é colher o fruto. A expectação, o que se espera, aqueles que semeiam o cereal, a semente, é fazer colheita da sua sementeira. Então, o que esperar de nós? O que esperam de nós? Primeiro, há uma denúncia com justeza, porque se agimos amininadamente, se agimos carnalmente, se nos dividimos, se nos degladiamos, se nos ofendemos mutuamente,
não é um testemunho de lavoura de Deus, não é um testemunho de plantação do Senhor, não é um testemunho de discípulo formado, é um testemunho de neófito. Neófitos, indivíduos que têm, digamos, até boa vontade, mas não alcançam qualidade, não tem qualificação. Então, Paulo aqui, ele mostra as realidades em uma igreja deficitária, deficiente, digamos, uma boa frequência, sem qualificação. Com leite vos criei, alimento. Não pude dar comida sólida para vocês, não pude dar carne, vocês não tinham capacidade de absorver. Muitos, mas muitos cristãos, muitos discípulos têm uma vida pobre, amesquinhada, porque não cresce, e não cresce porque não quer. Deus não limita você. Deus não limitou a mim. Nós não somos limitados pelo Senhor. Não tem um único discípulo que seja imposto uma limitação. Você não pode. Isto acontece no paganismo. Acontecia no paganismo, acontece no paganismo. Você não pode ultrapassar esse limite. Nações modernas com o estilo antigo, a Índia continua tendo castas. E as castas indianas, elas não se misturam, não se mesclam. Existe uma resistência cultural à mudança de uma casta para outra, a ascensão de uma casta. Não tem ascensões, eles não podem, é uma questão cultural. É paganismo, é fé sem fundamento, é cultura imposta, é imposição do atraso. No que diz respeito aos discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, todos são motivados a buscar, a crescer, a querer, a avançar, a andar e a correr. Então Paulo diz, eu criei vocês com leite porque vocês eram incapazes de absorver alimento forte, alimento sólido, carne, mantimento sólido. E como vocês eram incapazes de receber o sólido mantimento, o sólido alimento, não cresceram, não havendo crescido, agiram ameninadamente. Eu sou de Paulo e eu sou de Apolo. E Paulo diz, quem é Paulo? Quem é Apolo? Paulo e Apolo são apenas ministros que levaram a palavra e vocês vieram a crer. Eu plantei e o Apolo regou. O que planta e o que rega são um e recebe seu resultado, sua recompensa. Mas vós sois a lavoura de Deus. Da lavoura de Deus espera-se uma lavoura sã, com raízes sãs, com folhagem sã e com um fruto sã. Que Deus abençoe, meus irmãos, que nós possamos continuar como lavoura de Deus, tendo o que oferecer, principalmente um fruto condizente com a glória que nós recebemos, com a graça que nós recebemos, com o perdão que nós recebemos. Vamos continuar. Não esqueça nunca, você é a lavoura de Deus. Bendito Deus, Senhor da glória, Pai querido, Pai santo, Senhor dos exércitos celestiais, abençoa o teu povo, a tua igreja, os teus servos, os nossos irmãos. Guarda cada um, Senhor, opera na vida e no coração dos meus irmãos individualmente, de cada família. Senhor, Deus Todo-Poderoso, ouve a nossa petição. Nós te pedimos em nome de Jesus. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e, se o Senhor permitir, a gente volta. Nós podemos dar sequência a essas nossas meditações que são salutares. É muito bom para mim
E eu sei que é para você também. A paz do Senhor e bom dia!